Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. E convido você a abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Falaremos sobre a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem vão dizer, olha, o reino de Deus está aqui. Não, está acolá. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. É a palavra de Jesus. Vamos para cá. Venha o teu reino. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a buscar o reino de Deus como a coisa mais importante na nossa vida, não foi? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E na oração que ele nos ensinou, ele já inclui esta busca. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Venha à terra o teu reino, venha a nós o teu reino. Reina em nós, reina no nosso meio, reina na nossa terra, seja feita a tua vontade. Bom, o reino de Deus era e foi o tema principal de Jesus. Vocês sabem que Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer outro assunto. Até mesmo depois da sua morte e ressurreição, ele viveu 40 dias com os discípulos aqui na terra. E nesses 40 dias, diz o capítulo 1, versículo 3 de Atos, que Jesus concentrou o seu ensino no reino de Deus. Nesses 40 dias ele falou sobre o reino. Já não bastava ele ter falado sobre o reino durante todo o seu ministério, mais do que falou sobre qualquer outro assunto. Nesses 40 dias, entre a sua ressurreição e a ascensão, Cristo falou sobre o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um tanto complexo de ser compreendido, principalmente para um judeu. Por quê? Porque a expectativa dos judeus, os judeus aguardavam um Messias. Messias, você sabe que é rei, é ungido. Ungido é rei. Cristo significa Messias, significa ungido, ou significa rei. Nós cremos em Jesus o rei, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, é sinônimo. Ele é o rei, ele é o ungido de Deus para reinar. E a expectativa que os judeus tinham a respeito do reino de Deus era de um reino político, que o Messias viria e restauraria o reino político a Israel, dando a eles autonomia, hegemonia política. Porque naqueles dias em que nasce o Cristo, a terra dos judeus, os judeus e a própria nação, ela estava debaixo do domínio do Império Romano. Anteriormente, do Império Macedônio, depois do Império Medo-Persa, do Império Babilônio. Sucederam-se impérios e um após outro exerceram hegemonia política, domínio, oprimindo o povo de Israel. Desde que caiu Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor, por conta do pecado de Jerusalém, por conta da idolatria, da injustiça, porque se desviaram de Deus, trouxeram sobre si duro juízo, duro castigo. E, desde então até os dias do nascimento de Cristo, o que nós tínhamos era
um povo debaixo do domínio de outros povos, de outras nações. E o que eles aspiravam, almejavam, era que o rei, tipo Davi, o rei Davi, um ungido de Deus, viria e lideraria exércitos armados que fariam frente ao domínio do império opressor e trariam paz a Israel, hegemonia política, conquista do seu território, da sua terra. Era isto que se esperava. Mas Cristo vem, o Messias chega. O problema é que tais expectativas parecem não se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, não é? Vamos ver. Diante de Pilatos, a gente ouve uma frase tremenda, porque Pilatos pergunta para Jesus: você é de fato o rei de Israel, o rei dos judeus? Jesus responde para Pilatos: tu dizes, para isso eu vim. De fato, Cristo está afirmando que ele é rei. Ele é rei de Israel. Ele é o Messias esperado. Só que ele revela a Pilatos algo intrigante, algo que vai de encontro a toda aquela expectativa judaica, porque ele diz: o meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com isso? A gente vai procurar compreender. Essa mensagem visa ajudar a gente a compreender que espécie de rei Jesus é, qual é a natureza desse reino de Cristo. E ele tem dito: o meu reino não é desse mundo, não é um reino político, não é um reino pela força. Vejamos. Quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, uma das tentações foi exatamente esta: se prostrado me adorares, eu te darei os reinos da terra, os reinos desse mundo. E Jesus não caiu nessa tentação de Satanás. Ele venceu Satanás, venceu esta tentação. Seguindo mais adiante, temos em João capítulo 6, quando ele multiplica os pães, temos a primeira multiplicação de pães, algo muito interessante acontece. O povo fica fascinado por Jesus, fica maravilhado. Vê em Cristo a solução para os seus problemas, para os seus problemas econômicos. Cristo, aquele que vai resolver, vai ser um líder político, e eles decidem então coroá-lo como rei. Quando pegam numa coroa, improvisam um tapete, prestes a coroar a Jesus, o que Jesus faz? Ele se afasta. O rei, legítimo rei, não aceitou aquela coroação. É estranho que ele tenha recusado esta coroa, não é? Veja, ele recusa a coroa daqueles que querem coroá-lo como um rei político. Recusa a tentação de Satanás, que lhe oferece os reinos deste mundo. Recusa também, ou diz Pilatos, que o reino dele não era desta terra, não era deste mundo. Mas ele aceita sim, como ovelha muda diante dos teus tosquiadores. Ele aceita uma coroa de espinhos. É um rei diferente esse, não é? É um rei bem diferente. O que esse rei está nos ensinando? Estamos de frente de um rei diferente, tão diferente é esse rei Jesus. Vamos ver mais. Quando ele entra em Jerusalém na semana derradeira, num domingo que é conhecido hoje como Domingo de Ramos, o dia da sua entrada triunfal em Jerusalém, ele é aclamado rei. O povo o recebe como rei. Improvisa também um tapete com ramos, mantos, e faz um tapete para a acolhida e para a recepção do rei. E o recebem com louvores. Hosana, bendito rei que vem em nome do Senhor. Glória nas maiores alturas. Olha, Jesus é aclamado rei, recebido como rei em Jerusalém. Mas, estranhamente, ele entra montado num jumentinho, não é?
E porque o rei chega na capital de sua nação, em vez de vir montado num poderoso cavalo, com carruagens, com um exército poderoso para estabelecer o seu reino pela força, para derrotar os seus inimigos, ele se apresenta manso, humilde. Está ele cumprindo uma profecia do Antigo Testamento que os judeus tinham se esquecido dela. Porque se a expectativa dos judeus era de um Messias bélico, general de um exército que vai enfrentar seus inimigos e vai destruí-los por força, por violência, eles deveriam se lembrar de profecias a respeito do Messias, como aquela que se encontra em Zacarias 9:9. Porque o que diz lá? Alegra-te, Sião, exulta, Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, manso, humilde, montado num jumentinho. Este estilo de liderança, de governo de Jesus, é completamente distinto dos reis poderosos de toda a história da humanidade. Esse é um rei diferente, manso, humilde. Vamos mais adiante. Quando ele foi preso, soldados vieram para prendê-lo. E Jesus estava com seus discípulos. Entre eles tínhamos Pedro. O que é que Pedro faz? Pedro trazia consigo uma espada. Um soldado do exército de Jesus ali estava. Quando Pedro viu que Jesus seria preso, e os inimigos de Cristo estavam ali, armados para prendê-lo, Pedro tirou a espada e partiu para cima de um dos soldados. E cortou-lhe a orelha. Porque ele tinha boa pontaria, só queria cortar a orelha, não foi isso? A gente sabe que ele era exímio. Não, é porque o homem abaixou. Aí pegou só a orelha. Sabe o que falou Jesus? Jesus repreendeu a Pedro. Falou: Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu solicitaria agora uma legião de anjos para me defender? Ele já tinha dito: ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou voluntariamente. E sabe o que ele fez com aquele inimigo soldado que estava prendendo a Jesus? Sabe o que ele fez? Aquele que perdera a orelha, ele pegou a orelha, botou no lugar e curou. É assim que Jesus tratou até mesmo os seus adversários. Não é muito diferente esse rei? Olha só. O reino de Cristo, disse Jesus, já está entre nós, já foi inaugurado. Mas cadê ele? Onde é que está? É interessante a gente observar isso. Em Lucas capítulo 11, versículo 20, encontramos a seguinte frase de Jesus: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E ele estava expulsando demônios. Encontramos isso também em Mateus capítulo 12, versículo 28, por exemplo. Cristo expulsava demônios. Os adversários de Jesus diziam: você está expulsando demônios porque você está se valendo de um poder superior aos demônios, o Beelzebu, o principal dos demônios. Você é um endemoniado que expulsa demônios, manipula demônios, coisa assim. Aí Jesus disse: olha, uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir, onde já se viu diabo contra diabo. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Jesus estava expulsando demônios pelo Espírito Santo de Deus, não estava? Sinal do reino. O reino chegou. É chegado, ele disse. É chegado o reino. Vamos mais. Tem essa expressão popular no meio evangélico, está amarrado. O pessoal usa isso à torta direita, nem às vezes sabe do que está falando. Mas Jesus disse que Satanás estava amarrado. Ele usou uma parábola, ele disse assim:
Como pode alguém entrar na casa do valente, saquear-lhe os bens, sem primeiro não tomar o cuidado de amarrar o valente? E ele falou isso exatamente naquele contexto em que ele expulsava demônios. E disse que o reino de Deus, porque ele estava expulsando demônios pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele disse, ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens. O que Jesus está fazendo é entrando em território onde até então tinha como príncipe deste mundo Satanás, príncipe das trevas, que dominava sobre as nações. Agora entrou a luz do mundo e Jesus, pelo Espírito Santo, está saqueando o inferno, está saqueando aqueles que estão debaixo do domínio do maligno. Agora estão sendo libertos, resgatados. O Espírito de Deus está sobre mim, disse Jesus, porque me ungiu, lembra da palavra ungiu? A ideia de ungido Cristo, porque me ungiu para proclamar libertação aos cativos. O rei chegou com poder, e os cativos estão sendo libertos das garras e do domínio. E se isso está acontecendo é porque ele tomou cuidado de, ao entrar nesse mundo, manietar, amarrar, prender o príncipe de mundo, o opressor, e agora ele pode saquear a casa do valente. Está entendendo? Esse é o sentido. Esse é o sentido. E Colossenses 2,15 diz que Cristo na cruz triunfou sobre principados e potestades. João 12:31, temos a seguinte frase de Jesus: chegou o momento de ser julgado. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. E agora o seu príncipe será expulso. Agora. Em outro lugar ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Em que contexto foi dito Lucas 10:18? Naquele contexto, os discípulos de Jesus retornavam com grande alegria, dizendo: Jesus, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus dizia assim: eu vi Satanás caindo como um raio. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o domínio do mal. Já agora, porque Satanás caiu, foi expulso o príncipe desse mundo, foi amarrado. Temos que entender que esta queda tem a ver com a perda de poder. Este amarrar tem a ver com Satanás sendo limitado, restringido no seu poder de enganar as nações. Foi amarrado e preso para não mais enganar as nações, como vinha fazendo até então, caindo como um relâmpago, expulso nesse sentido. Por isso Jesus pode dizer à igreja: todo poder me foi dado no céu e na terra. E ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. E a gente viu Jesus exercendo esse poder aqui, quando esteve entre nós, expulsando demônios, curando enfermos, cegos, aleijados de nascença, ressuscitando mortos, acalmando tempestade, andando sobre as águas, multiplicando pães, transformando água em vinho. Tantos sinais da presença do reino, do poder do reino, da chegada do reino de Deus. Mas onde é que está o seu trono? Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O trono de Deus se encontra onde? No céu. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De lá ele reina, ele é visto no céu reinando, no livro de Apocalipse. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E sabe quem era esse alguém? É Jesus Cristo. Jesus então já reina do seu alto e sublime trono, ainda que não vejamos, ainda que este reino não seja perceptível do ponto de vista físico, concreto, aparente.
O reino de Deus, como lemos no texto inicial, não vem com aparência visual, está dentro de nós. É uma outra natureza de reino. Porque diz 1 Coríntios 15, Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando é que vai ser destruído o último inimigo, a morte? Em 1 Coríntios capítulo 15 mesmo, encontramos a resposta. Tragada será a morte pela vitória no dia da segunda vinda de Cristo, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os crentes que estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, seremos transformados, todos receberemos corpos incorruptíveis. Tragada será a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Foi tragada pela vitória de Jesus Cristo. Não haverá mais dor, choro, doença. Acabou o reinado da morte, acabou o reinado das trevas. É uma outra vida. Mas se o texto diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo é a morte, e só será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo culmina, é o ápice, é o clímax, é o ponto derradeiro desse reinado de Cristo que já está entre nós. É necessário que ele venha colocando os seus inimigos debaixo dos pés até o último, que é a morte. A morte é tragada pela vitória da segunda vinda de Cristo. Portanto, o reino de que Cristo fala é esse que vai desde a sua primeira vida, desde que nasceu. E a luz, o mundo que estava em trevas viu uma grande luz, até o dia da sua segunda vinda. Aqui na terra, o reino de Deus se manifesta desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Na segunda vinda temos o ápice, o clímax, a derrota do último inimigo. Ele é necessário que ele reine. Ele está reinando, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés. Mas como é que ele está reinando? Ele está reinando no meio de nós, através dos seus discípulos, através da sua palavra, através do seu Espírito. Ele veio para desfazer as obras do diabo, e assim como o Pai o enviou, ele tem nos enviado a este mundo. O corpo de Cristo se faz presente através da sua igreja. E Colossenses 2,10 diz que Deus o fez, o tornou cabeça de toda autoridade. Filipenses 2,9 diz que ele foi exaltado acima de todos. E Efésios 1:20 e 21, o que é que diz? Olha lá. Fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também no mundo vindouro. É Cristo desde já, desde agora e para sempre. Aquela pedra de que Daniel falou, aquela pequena pedra que começou a rolar e que representa o Cristo, no dia destes reis, será cortada por mão não de homem, uma pequena pedra, e esta pedra é Cristo. O reino de Deus começou no processo, e ela vai rolando e se transformando em algo gigante, como as águas cobrem o mar. O conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Podemos enxergar pela fé o reino de Deus em processo de desenvolvimento. E nós reinamos com Cristo. Não é dito apenas que Cristo reina já, mas é dito que nós, que estamos em Cristo, reinamos juntamente com Ele. Diz lá em Efésios 2:6, nos ressuscitou, falando de nós. Paulo estava vivo aqui, nunca tinha nem morrido carnalmente falando, fisicamente falando, mas ele disse, nos ressuscitou. Ele está falando para uma igreja contemporânea, assim como eu estou falando para você. Assim como você consegue me ouvir, você estava, aqueles que ouviram essa mensagem em primeira mão, era como se Paulo
como se fosse vocês, como se Paulo estivesse falando a toda a congregação. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer então que você já ressuscitou? Sim, no sentido espiritual da palavra. Nós já ressuscitamos. Nós não nascemos de novo. Para entrar no reino de Deus não tem que nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer para a velha vida. Tem que ressuscitar para uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ressuscitados em Cristo. Temos uma cidadania. Somos cidadãos do reino de Deus. Pertencemos a Jesus. Jesus reina sobre nós. Já somos novas criaturas. E espiritualmente falando, nós estamos em Cristo. Cristo está onde? Cristo está em nós, aqui conosco. Mas de fato Cristo está no trono também, no seu alto e sublime trono. E se nós estamos em Cristo, nós estamos lá. Essa é a nossa posição espiritual. Nós já estamos em Cristo, assentados sobre todo o poder do maligno, sobre todos os principados e potestades, sobre todos os reinos e domínios da terra, físicos, espirituais. Nós estamos, por isso diz a Bíblia, somos em Cristo mais do que vencedores. É a nossa posição. E aos discípulos também é dito: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra será ligado no céu. Quanto poder está sendo dado à igreja, conferido aos discípulos, não é? Quanto poder, as chaves do reino, já agora, assentados com Cristo acima de todo principado e potestade, de posse de chaves. Olha que interessante. Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E naquele momento, voltando-se para os discípulos, ele disse: recebereis poder sobre vós o meu Espírito. Vocês estão recebendo poder, chave, autoridade para pisar serpentes. As portas do inferno não vão prevalecer sobre vocês. Mateus 16, 18. E Lucas 10, 19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Autoridade sobre todo o poder do inimigo. O reino de Deus está dentro de vós. É o texto que lemos a princípio. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus reina hoje de modo não aparente. É o que vemos também em Hebreus 2:8. Olha quantos textos ensinando a mesma coisa. O autor de Hebreus assim afirma: todas as coisas sujeitassem debaixo dos seus pés. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Calma lá. Primeira afirmação diz: todas as coisas sujeitasses debaixo dos pés de Jesus. Deus, o Pai, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Já sujeitou. Fato, concluído, passado. Não está falando do futuro. É algo que já é uma realidade. Embora isto seja afirmado, há uma outra afirmação. Ele está seguro de que todas as coisas estejam debaixo dos pés de Jesus, mas ao mesmo tempo ele reconhece: ainda não vemos que todas as coisas estejam a ele sujeitas. Isso não é verdade? Por isso o paradoxo. Por isso o reino de Deus ainda não se manifestou de forma visível e aparente. Ele reina colocando os seus inimigos um a um debaixo dos seus pés. Mas nem todos os seus inimigos estão aparentemente sujeitos aos seus pés. Se por um lado a Bíblia diz que Jesus amarrou Satanás, por outro parece que ele está livre e solto. Olha o contraste. Se por um lado sabemos que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus e já foram a ele sujeitas, por outro, reconhecemos que ainda não vemos que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Uma tensão, um paradoxo. Por isso Jesus teve que falar sobre o reino de Deus mais
do que sobre qualquer outra coisa. Porque porque ainda não viam o reino de Deus manifesto em carne, de maneira física, negavam a presença do reino. Mas não é para negar. Podemos afirmar que Cristo já está reinando sobre tudo e todos, ainda que não vejamos isso como uma realidade. Há um processo em que esse reino está se desenvolvendo, e a segunda vinda de Cristo trará a plenitude desse reino. Por isso o reino de Deus é descrito por Jesus, principalmente em termos de parábolas. Pega Mateus capítulo 13, eu vou só resumir, que já estamos concluindo. Ele diz: o reino de Deus é como um semeador que sai a semear, e parte da semente desse evangelho do reino cai no meio do caminho. De repente os pássaros vêm e roubam a semente. Um reino de Deus que tem pássaros que representam o maligno e que ainda roubam a semente do reino. Que reino é esse? Então os pássaros não foram tão amarrados assim, não é mesmo? É interessante, os pássaros ainda têm uma certa liberdade de ação. Eles representam aqui o Satanás, o maligno. O reino não está assim, hegemônico. É um reino um tanto heterodoxo. É um reino que ainda tem conflito, que tem inimigo, presença do inimigo na figura dos pássaros que roubam a semente. Mas também é dito que parte da semente caiu em território árido. Os pássaros não conseguiram roubar a semente, veja, não conseguiram, mas nem precisaram. Por quê? Porque o terreno era árido. O terreno não era favorável para que a semente viesse a germinar e crescer e frutificar, transformando-se numa árvore. Não, era um terreno complicado, como muitos corações que recebem o Evangelho, mas não permitem guarida, espaço, profundidade, que o Evangelho, que essa semente alcance mais fundo. Então a frustração na primeira parte da semente que foi plantada no caminho, que é roubada pelos pássaros, frustração na semente que cai em território árido, e uma terceira parte da semente que cai entre os espinhos, até cresce, criou uma certa raiz. Não era território árido, mas estava cercado de tantos cuidados desse mundo, dos espinhos que representam as tentações, as atrações desse mundo, as tentações pelas quais Jesus sofreu e enfrentou ali no deserto e venceu, mas muitos não vencem, são sufocados pelos espinhos. Apenas uma quarta parte da semente cai em terra boa. O reino de Deus é descrito em termos de muita frustração, mas há uma terra boa. Está percebendo? Vai guardando. A outra parábola interessante do reino: o reino de Deus é como um grão de mostarda, considerado ali naquela época a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Jesus usa a menor de todas as sementes como símbolo do reino. Que reino humilde é esse, hein? Que reino modesto. Um reino que tem um início tão modesto, tão humilde, tão simplório. Não é à toa que tantos desprezem a chegada do reino. Não é à toa que tantos ignorem o reino, porque ele se manifestou e se apresentou tão ínfimo, tão singelo como um grão de mostarda. Ah, mas não despreza esse grão de mostarda. Ele tem no DNA, olha o DNA desse grão, um potencial para o crescimento e para frutificar. Você não faz ideia. Diz que ele cresce, diz que ele se torna uma árvore, como uma árvore frondosa. Esse reino cresce. Esse reino vai vencer o Império Romano, não vai? Cadê o Império Romano? Quem sabe dele? O cristianismo está aí. Aquele Cristo tão perseguido, e os seus seguidores venceram o Império. O Império caiu e os cristãos seguiram adiante. Não é interessante isso, olhar a história dessa perspectiva?
Mas quando se tornou árvore grande, cristianismo não é coisa pequena não, gente. Sobre todos os que são cristãos hoje no mundo, tem grupo mais poderoso na terra hoje? O grupo mais poderoso em termos de gente, quantidade de gente, é uma coisa interessante se olhar para esse lado. Aquela pequena semente cresceu, mas a gente não pode se iludir. Cresceu, mas diz que quando se tornou aquela pequena semente de mostarda, quando se tornou uma grande árvore, os pássaros se apresentaram e vieram aninhar-se debaixo das suas folhagens. Esses pássaros são danados, né? Quando a semente é pequena, eles querem engolir a semente, mas quando ela fica grande, eles não podem dar, eles querem se associar. E o grande problema hoje de identificar o reino de Deus na igreja é pela presença dos pássaros. Tanta coisa maligna associada à igreja. Jesus conta uma outra parábola nesse mesmo sentido, ele dá uma após a outra, dentro de Mateus 23. Ele diz: o reino de Deus é como um rei, um senhor, um lavrador, um dono da terra que plantou trigo, coisa boa. Trigo é bom, mas veio o inimigo. Olha a presença do reino de Deus, a presença dos inimigos do reino de Deus. O inimigo plantou o quê? Joio na calada da noite. Cresceu o trigo, mas cresceu o joio. Cresceu o número de verdadeiros discípulos de Jesus, mas no meio ali, misturado, o joio também cresceu junto, e às vezes é tão difícil discernir, e eu diria, para nós, impossível, muitas vezes, discernir entre joio e trigo. O mal cresce. Tem muitas parábolas, tem muitas passagens de Cristo que ele fala sobre: nos últimos dias vai se multiplicar a iniquidade. Mas também ele fala: nos últimos dias é necessário que esse evangelho do reino seja pregado a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, revelando que a igreja será bem sucedida, a igreja cresce, o reino de Deus cresce. Mas parece que concomitantemente, paralelamente, cresce também o mal. O joio cresce. Olha o reino de Deus descrito em termos de algo heterodoxo, misturado, aflitivo, combativo. Na era presente, o reino de Deus não se manifesta em termos visíveis e aparentes como gostaríamos que fosse, mas ele se manifesta. O mal, o último inimigo, só será destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo. Até lá, convivemos com o joio, convivemos com os pássaros, com os inimigos, mas lembrando que a igreja tem recebido a autoridade para expulsar demônios, pisar a cabeça da serpente, chaves. Já somos em Cristo nessa luta espiritual, mais do que vencedores. Recebemos toda a armadura de Deus, temos poder, mas há um combate, há um embate, há uma luta que se trava. O valor do reino, o reino de Deus é descrito como algo muitas vezes oculto para muita gente, oculto até para muita gente que é crente, que não enxerga o reino de Deus e por isso o ignora. Imagina então os pagãos. Mas ainda que o reino de Deus seja descrito em termos de um tesouro escondido, olha só, tesouro escondido aqui na terra, um tesouro, mas um tesouro escondido. Aqueles que descobrem esse tesouro encontram uma alegria, não é? É uma coisa interessante. Está lá em Mateus 13, 44, 45, 46. O reino de Deus é meio assim, tipo um reino de ponta cabeça, um reino invertido, um reino às avessas, um reino completamente estranho aos padrões humanos, mundanos. Olha, o reino de Deus no reino de Deus os últimos serão os primeiros serão os últimos. Que inversão, hein? Que inversão. É dito mais: Jesus lava os pés dos discípulos, o rei lavando os pés, exercendo o papel serviçal de escravos daquela época.
e dizendo e ensinando constantemente, não apenas nesse episódio, mas em tantos outros, que aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Maior é o que serve. Assim é o reino de Deus. Inverter tudo é um reino de ponta cabeça. É um reino às avessas. Tão diferente esse rei que entra montado no jumentinho, que lava os pés dos discípulos. Ele pega as crianças e usa as crianças como modelo do reino, modelo dos cidadãos do reino. Quem quiser entrar no reino de Deus, que se faça como uma dessas crianças, desprovido, né, de qualquer, digamos assim, cabedal, ou repertório, ou diplomas, títulos. As crianças não tiveram tempo para alcançar coisa nenhuma nesse sentido. Elas estão de mãos vazias e coração aberto. Elas são humildes, por isso os candidatos ao reino devem aprender muito com as crianças. Jesus falou: graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e dos poderosos e as revelastes aos pequeninos, aos humildes, aos desprezados, aos marginalizados, às crianças. Graças te dou, Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja que nesse reino de Deus a prerrogativa número 1, principal, é dos oprimidos, é dos aflitos, é das criancinhas, é daqueles pobres de espírito, como a primeira qualidade do reino de Deus. E a dificuldade dos ricos e dos poderosos de entrar no reino. Podem, mas é difícil, porque estão apegados às coisas desta terra. Para entrar no reino de Deus é preciso um desapego, é preciso uma renúncia, é preciso ser capaz de valorizar tanto o reino a ponto de abrir mão de outros valores terrenos. O Evangelho do Reino. Deus convida as pessoas para o seu reino. O reino está aberto para todo mundo. Todo mundo é convidado. Os pobres, ricos, não importa a raça, não importa a classe social, homens, mulheres, não importa se é criança, se é jovem, adolescente, adulto, idoso, não importa, todos são convidados. Devemos nós partilharmos as boas novas do reino de Deus. Agora, o reino de Deus tem suas exigências, e a gente encontra em muitas passagens. Paulo fala que nenhum imoral entrará no reino. Eita, complicou para muita gente. Nenhum imoral entrará no reino de Deus. Então, como é que a gente entra no reino? Como é que o ser humano pode entrar no reino? É necessário arrependimento, é necessário fé em Jesus Cristo para entrar no reino de Deus. Só os nascidos de novo vão entrar no reino de Deus. Jesus falou isso a Nicodemos, capítulo 3, versículo 3. E o Sermão do Monte, primeiro, mais importante sermão de Jesus registrado nas Escrituras Sagradas. Esse sermão começa falando sobre as qualidades, virtudes dos cidadãos do reino de Deus. E a gente vai nomeá-las aqui. A vida cristã deve refletir os valores do reino de Deus. Devemos andar de modo digno do Evangelho do reino. E as qualidades do reino descritas por Jesus no Sermão do Monte, logo no início, são as seguintes: bem-aventurados, felizes. Os cidadãos do reino são os humildes em primeiro lugar. Então, cuidado com todo orgulho, presunção, prepotência, arrogância. Aqueles que se exaltarem serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. E os que choram também aqui tem entrada no reino de Deus. Os que choram no sentido dos que são oprimidos, dos que estão sofrendo, dos que estão padecendo. Aqui é um contraste: aqueles opressores, aqueles que são malignos, aqueles que são malvados, esses não têm acesso ao reino. Mas os que sofrem, choram, serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Então, cuidado com você. Se você não é manso, você não tem lugar no reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Se você não é manso, se você dá lugar à ira no seu coração, você está dando lugar ao diabo. Não se engane. É o diabo que está reinando na tua vida, na tua mente, no teu coração.
Você precisa de mansidão. Como é que você reage a uma ofensa? Como é que você reage a uma fechada no trânsito? Como é que você reage quando te ofendem, quando te pegam, quando caçoam de você? Qual é a tua reação? Lembre-se do Cristo. Ele é manso. Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Qual é a nossa fome e a nossa sede por justiça? Não apenas a nossa justiça própria, a justiça do mundo que está ao nosso redor. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e ele bateu de frente contra toda injustiça, contra toda impiedade. E devemos ter nós fome e sede de justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Bem-aventurados os misericordiosos. Só entra no reino dos céus quem é perdoador. Se você agasalha no seu coração mágoa, ressentimento, eu acho que você tem esperança de entrar nesse reino. Você precisa ser curado pelo sangue de Jesus. Você precisa de um encontro com a graça de Deus, com o derramado perdão de Deus. Cuidado com a ira, cuidado com a mágoa, cuidado com o ressentimento, cuidado com o que está no teu coração. Não permita nenhuma raiz de amargura no teu coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Aí complicou mais ainda, não é? Quem é limpo de coração? Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Qual é a resposta do salmista? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Não pense que você pode entrar sujo. Não pense que aqueles que são maliciosos podem entrar no reino de Deus. Não tem lugar no reino de Deus para quem agasalha malícia no seu coração, para quem é maldoso, para quem maquina o mal, para quem é pervertido de mente e de alma. Cuidado com os seus olhos, porque se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas não é pela graça que somos salvos? Somos salvos pela graça para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Somos salvos pela graça e recebemos o seu Espírito para não andarmos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos salvos pela graça e recebemos o seu Espírito para crucificar a carne e para não sermos mais escravos do pecado. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Mas e se alguém pecar? Essa não seja a tônica da tua vida, mas é possível pecar. Não estou falando aqui de impecabilidade, estou falando aqui de uma tônica, de um padrão, de um caráter de vida. Mesmo pessoas de caráter, de padrão, podem ter deslizes na sua vida, mas isso será sempre um acidente. Isso não pode ser a tônica. Um crente não pode ser mentiroso, um crente não pode ser malicioso, um crente não pode ser injusto, não pode ser sem misericórdia, não pode ser uma pessoa irada, não pode ser um maledicente. Se tem esses traços, isso já revela que é carnal. E se é carnal, é filho do outro e não de Deus. Porque o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus nos irmãos. Ou estamos de brincadeira? Eu tenho que remover um montão de páginas da Bíblia. Bem-aventurados os pacificadores. Eu lembro quando era criança, eu lia o Sermão da Montanha, adolescente. Aí eu falava assim, eu sempre tive a tendência a ser pacificador. Não queria ver briga, queria sempre ajudar as pessoas a se entender. Tinha um falando mal do outro, não, não é bem assim e tal. Né? Tem gente que entra botando lenha na fogueira. Eu nunca gostava de ver gente uma brigada com a outra. Eu tentava ajudar as pessoas a fazerem as pazes. Aí eu via isso como uma virtude minha. E eu falava assim, então estou na boa. Eu sou pacificador. Posso não ser muito manso, posso não ser muito humilde, posso não ser isso, aquilo, mas então já estou bom. Já estou dentro do reino, porque eu sou pacificador. Só mais tarde é que caiu a ficha que não basta ter uma dessas virtudes
que todas essas virtudes, aliás, quando a gente fala do fruto do Espírito, né, ele não fala os frutos do Espírito, ele fala o fruto, é um fruto só, tem diversos dons: alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Todas essas coisas são fruto do Espírito, é um fruto. Eu falei, puxa, eu não posso ser só pacificador, não. Meu coração precisa ser limpo também. É preciso. Bom, espero que tenhamos uma igreja de pacificadores entre nós, né? Amém. E de corações puros, misericordiosos, mansos, que têm sede, fome de justiça, que sofrem, que choram os que choram, que são humildes. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você pode não tolerar a justiça, mas você está disposto a pagar um preço por amor à justiça. Nós vimos um caso, passou na televisão ontem, eu acho, um programa. Uma família viu ao longe, num terreno baldio, uma garotinha de 8 anos de idade sendo sequestrada. O homem primeiro bateu na moça, deixou ela caída no terreno, foi buscar o carro. Depois ele retorna com o carro e bota essa menina dentro do porta-mala e leva, e essa menina vai ser morta, vai ser violentada e morta. A família viu. Ela poderia ter se aproximado, era uma família, poderia ter se aproximado, poderia ter gritado, poderia ter chamado a polícia imediatamente, mas não ficaram passivos, olhando passivamente. Nada fizeram para impedir aquele evento. Talvez porque temessem represálias. Hoje no nosso país, vejam o número de pessoas que não abrem a boca e que se calam diante da marginalidade, do mal, dos marginais, porque estão amedrontados. Eu vou abrir a boca e se fosse voltar contra mim, contra a minha família. O texto que nós estamos lendo aqui: bem-aventurados são os perseguidos por amor à justiça. Que a nosso apego pela justiça seja tal que sejamos capazes de pagar um preço por ele. Tem gente que por medo não abre a boca, não denuncia, não fala, não se apresenta. Tem medo de ser mandado embora, tem medo disso, medo daquilo. Irmão, se a injustiça, a impunidade, graça veio aqui na nossa pátria, é porque a população brasileira está passiva diante do mal, aceita, não reage, não luta, não se mobiliza. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aqueles que amam a justiça, se envolvem com a justiça e buscam a justiça, arrumam para a sua cabeça. Não há como. Estamos nós dispostos a pagar o preço? E a outra termina a nona bem-aventurança com: bem-aventurados os perseguidos por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições por causa da sua fé, por causa da proclamação, porque você é um evangelista, porque você não se esconde, porque você não se envergonha de Cristo, porque você abre a sua boca, fala em tempo e fora de tempo, porque você está comprometido com o Evangelho, porque você se apresenta como testemunho, porque você não se encolhe, porque você é boca de Deus e pé de Deus e braços de Deus onde você está. Custe o que custar, ainda que tenha que perder a vida, seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, disse Jesus. E a pergunta, e agora é o apelo, agora é a conclusão, agora se volta para nós toda essa mensagem. O reino de Deus tem se manifestado dentro de nós. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vocês. E como é que ele se manifesta dentro de nós? As palavras da nossa boca, o meditado no nosso coração, têm sido agradáveis a Deus. O que sai da nossa boca é fruto do Espírito.
nossas ações. Pelos seus frutos os conhecereis. É o que Jesus falou. Os verdadeiros discípulos são discernidos dos falsos pelos frutos. Você já é um cidadão do reino? Bom, primeira pergunta. É um cidadão do reino? Você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Você é realmente um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo? Você está disposto a pagar o preço, a negar a si mesmo e a carregar a sua própria cruz? Se ainda não fez essa decisão, eu te convido hoje, nessa noite, a vir aqui à frente, a sentar os ponteiros com Deus e entregar a sua vida a Jesus. A outra é para aqueles que são crentes. Você tem sido uma fiel testemunha de Jesus, você tem pregado o Evangelho, você é um evangelista. Esse Evangelho do Reino tem sido espalhado por você. Você tem vivido de modo digno no Evangelho de Deus como embaixador de Cristo, embaixador do Reino dos céus. E a sua vida tem refletido as virtudes do Reino de Deus? E com isso eu termino. Queria convidar o Marcos e o grupo, a Lília, a cantar aquela canção, Marcos, aquela que a gente combinou, né? Você sabe, cantamos no final da vigília, tão abençoada foi. Vigília terminou e de repente esse cântico e a gente ali, ainda querendo louvar e adorar a Deus. Convido os pastores a se aproximarem. Teremos um momento